Fala, empreendedores e sonhadores, como que vocês estão? Eu estou aqui em algum lugar de Portugal para fazer um vídeo e falar sobre a dificuldade que alguns estão falando de encontrar mão de obra em Portugal. E aí, como vocês já sabem, eu trabalho com a agência Império Valioso e dentro da agência nós fazemos toda a parte de mídia digital, como também impressa. Então eu ajudo o empreendedor, o empresário a criar site, a otimizar o seu perfil de Google, social media e toda a estrutura digital, canal de YouTube e tudo mais. E de outro lado, nós ajudamos esse mesmo empreendedor, esse mesmo empresário a cuidar da sua saúde mental. Então nós temos trabalhos, consultorias para que ajude ele também a lidar com ansiedade, medo, os altos e baixos do negócio e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que nós cuidamos do empresário quanto negócio, quanto projeto, nós também podemos cuidar do ser humano, da sua saúde mental, da sua saúde emocional. E beleza, e aí pensando nisso, pessoal, indo para a rua, captando clientes e fazendo alguns trabalhos nesse sentido, eu tenho visto muitos falarem assim, principalmente os portugueses. Lembra que não é uma crítica aos portugueses, antes que venham outros críticos de plantão querer questionar e falar coisa sem sentido. Mas a maioria dos portugueses tem uma visão de que assim, eles não querem aumentar o seu negócio porque não tem mão de obra. Só que hoje em dia em Portugal, o que eu tenho visto também é muita gente empreendendo. As mulheres na área da beleza, desde unhas, cabeleireira, massagem e várias outras áreas, como também os homens com a questão da construção civil, encanador, pladur, pintura e assim por diante. E outras áreas também, ok? Então, muitos acabam falando que não tem mão de obra. E o que eu tenho observado nessa realidade? O problema da mão de obra aqui, segundo eles. Por que acaba tendo esse problema? Eu fiz algumas anotações aqui e eu acabo observando nessa minha experiência é a seguinte, que o grande problema de se encontrar mão de obra para alguns é porque eles querem pagar pouco, ou seja, paga-se apenas o salário mínimo, o ordenado mínimo, e o trabalhador chega uma hora que cansa. Cumprir horário, muita cobrança, muito trabalho, se dedicar muito para ganhar pouco. E alguns que acabam tendo experiências, principalmente com profissões que ele sabe que ele consegue fazer um extra, começa a fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, e se ele for dinâmico e arriscar e acreditar no objetivo dele, ele consegue ganhar muito mais. Vai ter os desafios? Com certeza. De empreender? Com certeza. Eu tenho falado isso aqui no canal alguns vídeos atrás, você pode dar uma observada. Só que, por que as pessoas falam que não tem mão de obra, não tem ninguém para trabalhar, está sendo normal ouvir falarem isso, principalmente os portugueses, tá certo? Brasileiros também eu tenho visto, só que o grande problema é isso, enquanto não aumentar o salário, independente de ser o salário mínimo no país, não importa, porque o grande desafio do empreendedor, é claro que também ele tem custos, mas é pagar melhor o seu funcionário, para que esse funcionário não saia, não venha querer fazer o seu negócio por conta, que é o que acontece, e continue ali firme naquela empresa, com aquele outro empreendedor, aquele outro empresário. Só que, como a maioria das empresas quer pagar o mínimo e exigir muito, a pessoa acaba deixando de lado. Hoje mesmo eu conversei com uma moça que ela trabalha num lugar, uma confeitaria, e eu comentei com ela, eu falei, como que você está? Fazia tempo que eu não a via. E aí, tá por aqui ainda? Falei, normal, porque eu já conhecia ela de outro trabalho que eu tinha também, que a gente acabou se conhecendo nas entregas dos lanches. E ela falou assim, eu tô aqui por enquanto, mas eu tô fazendo um trabalho de um salão, tudo, e ela começou a comentar. Então o que acontece? A grande dificuldade é essa, porque Portugal continua sendo um país com um dos menores salários da Europa, só que o aluguel continua sendo caro. Além de ser caro, tá muito difícil ainda de se encontrar um aluguel. Continua uma dificuldade de encontrar aluguel aqui em Portugal, ou arrendar, tá certo? E quando acha ainda é caro, né? Então isso acaba sendo complicado. Por isso que muitas pessoas não querem se sujeitar ao emprego que vai ter que trabalhar muito
muita cobrança, tal, e é normal trabalhar, não tem problema trabalhar. O problema também é uma certa cobrança, uma certa exigência no trabalho para ganhar pouco e para se manter depois fica difícil. Por quê? Ganha pouco, aluguel alto, o custo de vida deu uma subida aqui. Esses 6 anos que eu estou em Portugal tem aumentado bastante as coisas, né? Então, é claro que não se compara com quem estiver vendo do Brasil, porque o custo, o poder de compra aqui ainda está razoável, diferente do Brasil. Eu estava até falando com a minha mãe ontem, uma questão do ovo, uma dúzia de ovos aqui, é claro que é um ovo um pouco menor, um pouco mais simples, €2,50, enquanto no Brasil ela falou que tinha visto numa promoção R$18. Para eu conseguir 2 moedas ou 2 dinheiro de Portugal e 50, é mais tranquilo de um brasileiro conseguir 18 dinheiro aí do Brasil, tá certo? Não estou falando de conversão, que não cabe aqui ao momento a conversão, mas sim conseguir a quantidade de dinheiro para fazer tal compra, ok? Então esse é o primeiro motivo, porque os próprios empresários, os donos de comércio, tal, eles estão pagando pouco para os seus funcionários, então não vai encontrar mão de obra. O cara, a moça, prefere arriscar e empreender também do que ficar ali se sujeitando àquela situação que ela sabe que ela vai ficar estagnada, vai ganhar pouco, né? E sem uma perspectiva de futuro. Mas é isso. Vale muito a pena empreender, embora tenha uns desafios, e muita gente está deixando de ser CLT, conforme fala aqui também, ter contrato de trabalho, e arrisca no seu próprio negócio, se dedica no seu próprio negócio. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho observado aqui nas experiências que tenho tido aqui em Portugal, que os empresários estão pagando pouco para os seus funcionários, por isso que tem dificuldade de mão de obra. Eu duvido que se aumentarem os salários, não vai ter mais pessoas querendo trabalhar, mais pessoas dedicadas e mais pessoas passando mais tempo nas empresas. Mas enquanto isso não acontecer, não tem como. E o segundo ponto que eu coloquei tem a ver com isso. É muita cobrança e muita encheção de saco. Eu conheço várias pessoas que trabalharam em algum lugar e a saúde mental delas estava tão terrível, tão abalada, o emocional dela estava tão ruim, na verdade, ruim, para muitos ainda também conheço que estava péssimo, da pessoa precisar fazer terapia, precisar procurar um psicólogo, procurar ou precisar até se afastar daquele emprego, porque era uma encheção de saco, picuinhas, cobranças desnecessárias. Aí envolve toda aquela questão de relacionamento humano, né? O chefe é o orgulhoso, é o arrogante, ou a mulher também, o chefe ou a chefe, não sabe lidar com trabalhadores. Aí às vezes tem questão de cultura, questão de país, que acaba prejudicando o outro, falando mal do outro, subordinados que não respeitam a sua liderança. Já vi casos também muito complicados, ou seja, é uma encheção de saco aquele trabalho, é um estresse por causa dos relacionamentos humanos. E como nós trabalhamos essa questão também da mente humana aqui no nosso canal, eu achei importante colocar isso, porque às vezes é até um trabalho tranquilo, é um trabalho legal, não é um trabalho pesado e tal, mas as pessoas que estão ali tornam aquele ambiente pesado, aquele ambiente ruim, péssimo e tóxico, a ponto da pessoa precisar se afastar, alguns até também procurar ajuda psicológica. E conheço até pessoas onde eu trabalhei que também precisou e acabou tendo baixa, tá certo? Que para nós seria ali ficar afastado, semelhante ao INSS. Então, paga-se pouco, é um trabalho com muita cobrança e muita encheção de saco. E o terceiro que eu coloquei é também a questão da meritocracia injusta. Infelizmente, muitos locais têm aquela questão, né, que a gente sabe. Os bons funcionários se dedicam, trabalham muito, fazem muito, enquanto os péssimos não fazem nada, enrolam, são sanguessuga, fica na aba dos funcionários melhores, só que no final do mês o que acontece? Todo mundo ganha igual, todo mundo tem o seu mesmo ordenado. E o que acontece? Aquele que trabalha demais, aquele que às vezes até é cobrado mais que o outro, fica irritado com isso, chateado com essa situação e acaba deixando a não querer mais aquele tipo de trabalho, a não fazer aquele trabalho. Por quê? Porque sabe que será
ocorre uma meritocracia injusta. O patrão não vai pagar menos para aquele mau funcionário, mas também não vai pagar mais para o bom funcionário. E o que acontece? A mesma coisa, acaba tendo problema e esse bom funcionário chega uma hora que ele esgota e o que ele faz? Eu vou sair daqui e vou para um outro trabalho ou também empreender, fazer o meu negócio desenvolver, fazer o meu negócio crescer. Sendo que muitos que fazem isso têm profissões que dá para iniciar o seu próprio negócio, que dá para conseguir os seus poucos clientes e assim vai seguindo em frente e assim vai desenvolvendo o seu projeto. Então, se tiver alguém vendo, algum empresário, empreendedor, pense nisso. Você precisa de pessoas do seu lado, funcionários, mas pague bem. Ajude essa pessoa também a ter uma qualidade de vida, ter um salário, ter um ordenado bom, digno do serviço que ele faz contigo também. E eu tenho certeza que pode diminuir essa questão de dificuldade em ter mão de obra, tá certo? Eu quero mandar um abraço, aproveitar aqui para Fátima Rabelo 5759, ela até deixou um comentário aí em um dos vídeos lá de Braga, acho que acredito que seja uma família. Então, que Deus abençoe vocês aí em Braga e coloca alguma sugestão aí no nosso canal, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, com esse pôr do sol lindo aqui, ó.